Amém, amém, amém. Aleluia. Falando em convocação, eu fiz um chamado, né? Uma convocação, e você que atendeu a essa voz profética, a essa convocação, fica preparado. Imagina um trem, na estação do trem, ali está o trem, ele para na estação, abre os vagões e todo mundo entra, se assenta, uns ficam de pé, mas está lá dentro, o trem vai partir e eu estou indo de viagem. Mas alguns chegam depois, aí o trem se foi, aí ele corre e sobe no trem, consegue e vai. Você é daquele que já está dentro do trem, porque você atendeu a convocação no tempo oportuno, você já está dentro, você não vai precisar correr. Porque todo este mês nós vamos começar um período, ele é profético, ele é para esse tempo, ele é liberador, ele é abençoador, e você já está dentro dele. Por ter ouvido a voz profética, por ter ouvido uma santa convocação. Não é uma convocação pastoral somente, é uma convocação do Espírito para todos nós. E Ele quer mudar o nosso histórico, Ele quer alterar algumas coisas em nós, Ele quer mudar algumas coisas na nossa vida. E nós vamos mergulhar na palavra, vai começar hoje, ele não sei até onde vai, talvez vá todo o mês de junho, e eu quero que você aprenda algumas coisas preciosas, muito preciosas, amém? Nós vamos trabalhar nesses dias com um tema, bênção e maldição. Você gosta de anotar, você anota, porque vai ter muito texto, é estudo mesmo, e porque eu vou precisar embasar aquilo que o Espírito vai estar nos dizendo. Se abre a tua Bíblia em Êxodo 10. Você que está em casa, pega a tua Bíblia, pega um caderno e você anota. Coloca cada texto e começa a se ver dentro dos textos. Abra aí Êxodo capítulo 10, coloca assim como tema, bênção e maldição. Esse tema será o tema de todo o mês. Mudarão-se os textos, as revelações, vai progredir, mas até o final desse mês você está totalmente abençoado. Eu tenho certeza disso, porque você vai ser ministrado com algo que até hoje não foi ministrado ainda para a igreja. Ele ainda não foi apresentado para a igreja. Muitas coisas vão ser um pouco novas para você. Mas nós vamos crescer, nós vamos romper, porque o Espírito Santo, hoje pela manhã, ele me confirmou, ele vem, esses dias para cá, ele vem falando comigo. Temos aqui a Escola de Princípio, que já começou a falar sobre prosperidade no reino. E desde então, isso vem ruminando dentro de mim, e quando foi essa manhã, confirmou de vez, e aí ele derramou, e eu ia por outro caminho, ele falou, você vai falar sobre isso? Então eu vou falar sobre isso, sobre bênção e sobre maldição. É algo que é muito importante para nós. É muito importante nós conhecermos esse assunto. Porque tem pessoas que são salvas e não são abençoadas. Eu analisei bastante, 90% dos cristãos, no meu ponto de vista, eles não vivem a bênção. Eles são salvos, mas não conseguem viver a bênção na sua totalidade. É salvo, mas ele não consegue. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de desbloqueio. E é isso que eu vou fazer. Eu pedi que ele fizesse de mim um canal, uma chave para a tua vida. Eu pedi que ele fizesse isso comigo. Eu pedi que ele pudesse me usar como um canal abençoador da igreja, da esposa do Cordeiro. Nós cantamos, sim, nós cantamos sobre a noiva, acabamos de cantar. Mas entenda uma coisa, nós não somos noiva do Cordeiro, nós somos esposa do Cordeiro. Noiva não deita com o noivo, noiva não gera do noivo, noiva não pode tomar posse da herança do noivo, mas a esposa sim. Quando Cristo na cruz deu o brado e derramou seu sangue, ali ele selou a aliança. A partir dali não é mais noiva, ali é esposa do Cordeiro. Então você tem sim direito à herança, você tem sim condição de ter intimidade com ele, tem sim condição de gerar com ele, tem sim condição de ter todos os direitos que uma esposa tem, junto com o Cordeiro. Então o Cordeiro, ele é o esposo, e ele está fazendo isso conosco, e nós vamos entender algumas coisas sobre esse tema. Antes, deixa eu te contar o que aconteceu em Êxodo. Nós não vamos ler esse texto que é muito longo, Êxodo 10, você deve ter aberto já. Em Êxodo 10, presta atenção como que isso ocorre, como que acontece. Nós vamos entrar a fundo, vão ser revelações profundas assim sobre esse assunto.
mas entenda um pouco como acontece. O povo de Israel estava escravo lá no Egito. Ficou escravo 400 e poucos anos lá, 430. E clamou, chorou, gritou, e lá vem Moisés. Moisés foi chamado pelo Altíssimo. Moisés foi chamado lá numa sarça ardente, ele tinha 80 anos de idade, e ele começa um processo de libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Vai tirar esse povo de lá e levar para uma terra de promessa. Vai chegar um momento em que o faraó já não está mais que suportando. O faraó é tipologia de Satanás, é tipologia das trevas. E Moisés, ele vem como um libertador, ele está na tipologia de Cristo, ele é o libertador. Ele vai tirar um povo do Egito e levar para a terra da promessa, ele vai tirar esse povo dali e vai levar. E no diálogo, em um dado momento, o faraó fala para ele assim, olha, ele já não está aguentando por causa das pragas, né? E ele fala para Moisés dessa maneira, Moisés, pode ir, mas deixa as mulheres e crianças aqui. Moisés diz, de forma alguma. Aí ele vai e fala para Moisés, então faz o seguinte, pode ir, mas deixa o gado e o rebanho aqui. Ou seja, ali é a tipificação de um cristão que está saindo do Egito. O Egito é o mundo. Quando você deu a vida a Cristo, você saiu do mundo. Você está no mundo, mas do mundo você não é mais. Você foi tirado do mundo. Ao ser tirado do mundo, Satanás tenta negociar com você. Você vai seguir a Cristo, mas deixa isso aqui. Você vai servir a Cristo, não quer adorar no deserto, vai, mas deixa o rebanho aqui. Então Satanás está sempre negociando com os cristãos, ele negocia com o crente, ele negocia com os filhos, ele faz isso. E Moisés, ele vai dizer o seguinte, não vai ficar. E quando ele diz do gado, Moisés empina a carroça e fala o seguinte, não vai ficar nem um pedaço de casco dos animais aqui. Nem um pedaço vai ficar. E eu já começo profetizando sobre a tua vida, já dizendo para a tua vida, para a tua casa, você de casa, levanta a mão aí onde você está, em casa, vendo esse vídeo, entenda uma coisa, desde já, não vai ficar uma unha tua, um fio de cabelo para Satanás, não vai ficar nada aqui, você vai seguir com Cristo, vai tudo vai chegar em Canaã, vai inteirinho, tudo que é teu, você vai ser retirado por completo dessas trevas, dessa escravidão, porque você está livre em Cristo, assim seja, e você receba isso no Espírito, amém? Amém. Mas veja o que acontece aqui em Êxodo 10, capítulo 10, verso 26, dá uma olhada nisso, portanto também, os nossos rebanhos irão conosco, Moisés está falando isso para ele, não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras. Porquanto dos nossos rebanhos temos que separar alguns para prestar culto a Yahvé, o Senhor nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios até chegarmos lá. Então ele vai dizer o quê? Não fica nada aqui. Não fica um pedaço de casco. Ou seja, o que é um pedaço de casco de animal? Não é nada. Um ferreiro, ele pega o casco de um cavalo, por exemplo, ele vai bater ali a sua ferramenta, vai tirar os excessos. Pois é, Moisés está falando, nem esses pedaços não vai ficar aqui, vai tudo embora. Tudo tem uma promessa, tudo vai embora. Todos vão sair do Egito, não vai ficar nada. Qual é o problema? Que hoje não é diferente. Você vem para Cristo, Satanás negocia, e por não conhecer os princípios que você vai conhecer durante todo esse mês, por não conhecer, a gente negocia. A gente vem para Cristo, mas a gente deixa algumas coisas com Ele, com o inimigo, no Egito. A gente aceita negociar com Ele. Então eu venho para Cristo, mas eu não abandono o mal. Eu venho para Cristo, mas esse meu gostinho pelo pecado, esse aqui fica com você. Eu não vou por inteiro. Nós não entendemos isso e aceita a negociação. Não tem negócio com o inimigo. Inimigo não há negócio, não tinha negócio com o faraó. Então nós vamos falar sobre bênção e sobre maldição. Bênção e maldição. Anota aí, está no quadro, a palavra bênção é barak. Barak no hebraico. Barak significa ajoelhar, submeter, honrar. Então a palavra bênção está ligada,
exatamente a esses 3 itens: ajoelhar, submeter e honrar. Bênção é barak, barak no hebraico, e significa isso: ajoelhar, submeter e honrar. E existe a questão da primeira menção. Então nós vamos ver a primeira menção. Você vai abrir sua Bíblia em Gênesis, nós vamos começar agora. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis e vamos aproveitar agora, nesse primeiro culto desse mês, sobre esse assunto, debaixo desse assunto, nós vamos descobrir agora se você que é cristão, nasceu de novo, vamos descobrir se nós estamos ou não andando debaixo da bênção. Vou te dar pistas, algumas pistas aqui, para a gente discernir se nós estamos debaixo da bênção. Salvo, eu sei que você está. Você deu a vida a Cristo, eu tenho certeza. Se você eu dei minha vida a Cristo, eu tenho certeza da minha salvação, creio que você também. Estamos salvos, mas o detalhe é, salvo é uma coisa, andar na bênção é outra. Estar com a bênção é outra. Ser ministrado por ela, desfrutar dela, é outra coisa. Nem todo salvo está na bênção. Está salvo, mas não está na bênção. Então eu vou te dar algumas pistas para você entender. E para isso é bom você ir na primeira vez que ele faz isso. Onde que está? Gênesis 1. Você deve ter aberto aí Gênesis capítulo 1. E vamos ver aqui algumas coisas no verso 27 e 28 de Gênesis. Você vai ver a primeira vez que ele fala a palavra sobre bênção. E essa vai começar a vigorar. Eu vou te dar itens do que representa eu estar debaixo da bênção. Então não é só salvo, eu preciso estar salvo e preciso caminhar na bênção. Então, diz o texto: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. A primeira vez que vai falar a palavra bênção está aqui. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Até aqui. Então você percebe que a primeira vez que ele vai falar a palavra bênção, a primeira vez que ele vai falar sobre barak, a primeira vez que ele vai liberar o homem é aqui. E Deus os abençoou. Então não está no futuro, ele já fez isso. Então ele forma o homem do pó da terra, sopra-lhe o fôlego de vida e diz isso: os abençoou e lhes deu ordem. Então vamos ver se você está caminhando como um abençoado ou não. Nós vamos descobrir, você de casa vai descobrir se nós estamos ou não realmente vivendo a bênção. Porque se não estiver, você vai se arrepender de algumas coisas e você vai passar a viver na íntegra essa bênção. Ela foi liberada para nós. O texto diz aqui, palavras chaves no meio do texto: sede férteis e multiplicai-vos. Sede férteis significa frutificar. Primeira coisa, frutifica. Quem tem a bênção de Deus reproduz segundo a semente. Quem está andando debaixo da bênção, quem é abençoado, ele é salvo e ele é abençoado. A primeira pista que se tem é que ele reproduz segundo a semente. Ele frutificar é o primeiro item de uma pessoa que é abençoada. E o que é frutificar? Frutificar não é multiplicar. O pessoal confunde muito. Frutificar não é multiplicar. Embora ele vai falar sobre isso, mas frutificar é exatamente isso. É aquele que vai reproduzir segundo a semente. Frutificar é quando eu gero alguém que tem a mesma imagem e semelhança de Cristo. Ele é a semente, lembra? Ele diz: eu sou o grão de trigo. Então ele é o grão de trigo que cai na terra, se ele não morrer, ele fica só, mas morrendo dá muito fruto. O que é fruto? Vai gerar outros trigos iguais a ele. Então frutificar é quando eu olho para alguém e esse alguém está parecendo com Cristo. Isso é frutificar.
Tem gente que frutifica, mas não multiplica. Mas ele está frutificando, ele gerou uma vida, você olha para aquela vida que foi ganha, foi ministrada, ela foi apresentada, foi revelado a ela Cristo, e hoje ela está parecendo com Cristo. Então esta vida está frutificando. Então quando você apresenta Cristo para alguém, quando você leva Cristo para uma pessoa, você está frutificando se esta pessoa está se parecendo com Cristo. Isso é frutificar, é gerar alguém segundo a semente. Só que ele não para nisso, ele diz também, multiplica. Quem está na bênção, quem tem a bênção, tudo que ele põe a mão, multiplica. Tudo que você tem posto a mão, tem multiplicado? Porque tem que ser tudo. Tudo que eu puser as mãos precisa multiplicar. Uma pessoa que está na bênção, e que ele é a própria bênção. A pessoa que caminha debaixo da bênção, ele abençoou. E diz assim, então já está abençoado, abençoou. Aí ele diz, frutifica e multiplica. Então tanto você vai gerar segundo a semente, que é Cristo, quanto você vai multiplicar nessa terra. Tudo que você pôr a mão, multiplica. Então você vai ser multiplicador. Quem tem a bênção, ele vai multiplicar. Onde puser os pés, é vosso. Onde puser as mãos, prosperarás. Então eu preciso que haja multiplicação, e não subtração, e não divisão, e não perca. Se isso está acontecendo, eu não estou desfrutando da bênção. A bênção está comigo. Eu preciso andar na bênção. O assunto é bênção e maldição. Terceira coisa que o texto diz, sujeitai. Então anota aí, quem tem a bênção traz as coisas para a sua submissão. Quem tem a bênção, ele consegue atrair para o seu território, ele consegue atrair para si, ele consegue trazer uma submissão. Sujeitai. Sujeitar é trazer em submissão, é trazer para perto, é trazer para onde ele está sujeitando, está pondo, ele está sendo sobre, então ele vai sujeitar, ele vai trazer alguém que esteja sujeito, ele vai trazer uma situação sujeita. As situações estão sujeitando você, ou você está sujeitando as situações? As situações estão mandando em você, te entristecendo, te ordenando. As situações estão te oprimindo, ou é você que oprime as situações? Porque eu preciso sujeitar. Quem tem a bênção, ele traz as coisas para a sua submissão. Isso é sujeitai. Ele diz sujeitai a terra, tudo que há na terra. O meu trabalho tem que ser sujeito a mim. O ministério tem que ser sujeito a mim, o meu chamado é sujeito a mim. Eu preciso sujeitar, eu preciso pegar aquilo que está no meu território. Eu preciso pôr isso submisso a mim. Mas eu não estou conseguindo, porque as coisas me oprimem, me entristecem. Dinheiro tira minha alegria, então você está sujeito ao dinheiro. É o dinheiro que tem que sujeitar a você. Ele não pode tirar a tua alegria, senão eu não estou na bênção. É simples assim. É muito simples. Quarto, dominai. Quem tem a bênção domina, isso é, governa. No âmago da palavra é cabeça e não cauda. Isso está na palavra, Deuteronômio 28. Então, é cabeça e não cauda. O que é isso? É quem domina. Esse domínio é governo. Ele governa. Quem tem a bênção domina. Você domina ou é dominado pelas coisas? Você domina ou é dominado pelas trevas? Você domina ou é dominado pela sua carne? Você domina ou você é dominado pelas circunstâncias? Elas vêm. Você não está isento de batalhas, mas as batalhas te dominam ou você domina elas? Porque você que está na bênção, se você é salvo e está na bênção, você domina as situações. Dominar, e quem tem a bênção governa, ele domina, ele é realmente cabeça e não cauda. Oprimimos, nós temos que oprimir a Satanás. Não é Satanás que nos oprime, ele não pode nos oprimir. Na nossa casa ele tenta nos oprimir, ele tenta, porque é o papel dele, ele vai tentar oprimir. Mas aí eu que tenho que oprimi-lo e falar, você sai daqui, senão você vai ser queimado. Sai, vai, você não tem espaço aqui. Então eu preciso saber se eu estou conseguindo dominar ou ser dominado.
O que é isso? Frutifica, multiplica, sujeitai, dominai. São pequenas pistas que vão determinar para mim mesmo. Eu vou descobrir se eu estou na bênção ou não. Eu posso ser salvo e não estou frutificando nada, não multiplico nada, ponho a mão de errado, as coisas não vão à frente, eu não consigo sujeitar nada, trazer nada para a submissão, parece que nada me obedece, nada funciona, aí eu não consigo governar nada, as coisas que ficam me governando, eu sofro, então eu não estou na bênção, mas eu sou salvo, mas eu não estou na bênção, mas vai estar, se caso não está. Então, Gênesis, vai aí capítulo 2, a segunda vez que ele vai falar a palavra bênção. A primeira vez ele diz, abençoou-lhes e desordenou, ele abençoou o homem. Segunda vez, Gênesis 2, verso 3. 2, 3. Anote isso, você que está em casa, anote isso. Anote, não perca nada disso. Isso é desbloqueio. Capítulo 2, verso 3. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Então a primeira bênção ele abençoa o homem, a segunda bênção ele abençoa o sábado. O que é sábado? Sábado é descanso, anota aí, descanso. Isso aí, Gregório. Ele me gerou, me abençoou, e aí ele abençoou o meu descanso. Ele abençoou o sábado. Diz aqui, ele abençoou o sábado. Aquela oração é que precisa corrigir nas escrituras, mas a oração do Pai Nosso, como que a gente ora o Pai Nosso? Como que ele ensinou? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Essa palavra no original, da forma que Cristo ensinou e orou, ele está dizendo assim, venha a nós, o pão do sábado nos dê hoje. É o pão do sábado nos dê hoje. Ele está orando o descanso. Quando ele está orando o Pai Nosso, a frase correta é, o pão de sábado nos dê hoje. Ele vai ensinar os discípulos a orar. E ele fala, Pai, o pão do sábado nos dê hoje. Por quê? Quando o povo vai para o deserto, e o maná, eles não tinham que comer no deserto. Todo dia, de manhã tinha um maná. Aquela névoa branca, com sabor de pão de mel, sustentava o povo, alimentava as famílias, não faltava comida então, tinha aquele alimento, o maná. E ali havia um detalhe que o maná ele era todo dia colhido, então ele alimentava todo dia. Quando chegava no sábado, não podia colher o maná, porque sábado é descanso. Então o que acontecia? Na sexta-feira vinha a porção dobrada. Então ele colhia uma porção dobrada na sexta, porque no sábado ele não ia colher. Então no sábado, embora ele não ia colher, mas ele ia comer, porque a bênção foi dobrada. Quando Cristo está dizendo, o pão do sábado nos dê hoje, ele está dizendo, nos dê provisão dobrada. Uma pessoa abençoada, ela tem provisão dobrada. Não só no sábado, todo dia. O tempo todo. Temos que ter o descanso. Eu preciso descansar. Esse é o pão do sábado, a porção dobrada. Deixa eu te dizer uma coisa. Para o ímpio, aquele que conhece a palavra e vira as costas, ou mesmo aquele que não conhece, sabe o que ele faz com essas pessoas? Ele dá muito, mas ele dá muito trabalho. Para quê? Essa pessoa junta um monte, ela aglomera um monte, ela faz fortuna e dá para o justo. Ah, mas isso não é injusto? É decisão dele. Está na palavra, só se mudar a palavra. A palavra diz assim em Eclesiastes 2:26. Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, olha bem, quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada.
ele vai juntar para dar para o justo. E isso não é injusto, é decisão dele, é princípio. Então o sujeito junta sem a bênção para dar para aquele que está na bênção. Então não há falta. Um outro texto para afirmar isso para você, Provérbios 13, 22. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, ou seja, até para os netos, o que ele tem dá até para neto, de tanto que ele tem. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída para quem? Aos justos. É a palavra que diz. Tem pessoas que falam assim, mas isso é injusto, ele quer ser mais Deus que Deus, ele quer ser mais do que o rei. Essa decisão é divina, não tem como eu mudar isso, é ele que decidiu assim. Ele decidiu dessa forma. Então eu não posso querer ser melhor que ele e falar que, mas isso é injusto, né? Coitado, trabalha tanto. É ele que está dizendo. Ele está dizendo na sua palavra. Toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Qual o problema? A igreja não sabe, ela não caminha na bênção, ela não desfruta disso. Ela vê o ímpio prosperar, fica com inveja, fica triste e deprime. Ela vê o pecador, o perdido, crescendo, e aquilo vai, e aí ele não anda, não sai do lugar, e ele fica deprimido, ele entra em depressão, porque parece que as coisas não dão certo. E é só ele entender que ele está na bênção, ele precisa desbloquear isso na vida dele. Isso vai ser desbloqueado na tua. Esse mês não termina sem que a tua vida seja desbloqueada em tudo. Na tua vida financeira vai ser desbloqueada, a riqueza da igreja vai ser desbloqueada, você vai ser desbloqueado. A palavra diz isso para nós. Então a igreja ela precisa descansar. Então quinto, descansa. Quem tem a bênção tem colheita dobrada. O Altíssimo antecipa a tua provisão. Quando ele diz dá-nos o pão do sábado, ele está dizendo antecipa a nossa provisão. Eu nem plantei, mas que seja antecipada a provisão. Quem está na bênção tem provisão antecipada. É antes, está antecipado. Nem chegou o sábado e ele já tem a provisão do sábado. Porque depois ele tem descanso. Ele abençoa o homem e abençoa o seu descanso. Ele libera o homem e libera o descanso para o homem que ele liberou. Então eu tenho que descansar nele, todo dia para mim é de descanso. Todo dia para mim precisa ser, quem caminha na bênção, caminha debaixo do descanso. Então eu tenho uma provisão antecipada. Ele diz, provisão antecipada, descansa. Quem tem a bênção tem a colheita dobrada. E o Altíssimo antecipa a tua provisão. Ele te paga primeiro, te recompensa primeiro, te supre primeiro. Porque ele tem prazer no teu descanso nele. Eu não sabia, eu pensei que tinha que acumular até chegar, eu ter uma reserva para depois eu ter. Ele já dá reserva, ele antecipa para você, ele antecipa porque ele quer que você descanse. No teu descanso você vai para onde? Para o colo dele. O teu descanso não é para balançar na rede longe dele, é para ir nos braços dele. Ele já dá descanso para ficar com ele. Ele já te supre tudo, dá tudo para você ficar com ele. Só que isso só tem quem tem a bênção. Quem tem a bênção, ele tem essa bênção dobrada, antecipada, para que o tempo todo ele descanse no seu Salvador, descanse no seu Criador. Gênesis 12, 1, 2. 12, 1, 2. Eu estou dando pistas para saber se você caminha na bênção ou não. Se você está andando na bênção e desfrutando dela. Gênesis 12, verso 1, 2 diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. A bênção aí, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Então, sexta pista para saber se eu estou na bênção, se eu ando debaixo da bênção, além de salvo. Sexto, engrandecerei teu nome. Quem tem a bênção tem o nome engrandecido. O que é isso? É conhecido pela prosperidade divina na vida dele. A pessoa que tem a bênção,
ele se torna conhecido. Quando o Altíssimo está dizendo para ele, engrandecerei o teu nome, ele está dizendo assim, eu vou engrandecer o teu nome. Ele está se referindo a ser conhecido pela prosperidade divina que o Altíssimo vai liberar sobre ele, em favor dele, para desfrutar com ele. Então ele vai estar liberando. Então ele é conhecido pela prosperidade divina na vida dele. Quem tem a bênção tem o nome engrandecido, porque é o que ele diz. Eu te abençoarei. E diz assim, ó, engrandecerei. Ele engrandece só depois que abençoa. Abençoarei e engrandecerei. Então, para ser engrandecido, ter o nome engrandecido significa exatamente isso. Ser conhecido pela prosperidade que o Pai está te dando. Isso é engrandecer o nome, é ficar famoso. Famoso pelo que ele faz. Famoso pelo que ele dá. Famoso pela grandeza que ele coloca ao teu nome. Eu vou engrandecer teu nome. Não tem pessoas que têm um nome pequeno? Está sujo, difamado. Ele fala com Abraão, eu faço diferente. Eu vou abençoar e o nome será grande. Vou engrandecer teu nome. Todo mundo vai te conhecer pelo teu nome. Vai ter prazer de saber onde você está. Vai querer estar andando perto de você. Quando alguém lembrar o teu nome, vai pensar na bênção do Altíssimo. Mais uma pista, 7ª pista para saber se eu sou abençoado ou não. Ser bênção. 6, engrandecerei teu nome, mas o 7 é ser bênção. Então anota aí, quem tem a bênção é bênção. E é a resposta divina para outros. A pessoa que está na bênção, ele é resposta para o lugar onde ele está. Ele é resposta para a igreja, ele é resposta para o vizinho, ele é resposta para a empresa, ele é resposta para essa cidade, ele é resposta para a família, ele é resposta para essa geração, ele é resposta. Quem é bênção, ele é resposta. Por quê? Porque ele é bênção, então ele é a resposta de oração de outros. Tem pessoas que oram, clamam por uma resposta, a resposta talvez seja você, seja eu, seja nós. Então ele diz, quem tem a bênção, ele é bênção, e é a resposta divina para outros. E eu vou falar algo para você. Tem muitas pessoas que nós costumamos ir para o culto, vamos para a igreja, na intenção de sermos abençoados. Deixa eu te dizer, até o final desse percurso, desses estudos que nós vamos fazer, até o final desse mês de junho, muitos talvez venham para a igreja, você talvez venha, ou muitos estão assistindo, e acompanhando isso, é como se fosse um seminário, vai o mês todo, hoje é só o começo. A gente vai aprofundar nisso. Então, talvez você venha nessa intenção de ser abençoado, mas até o final, você não será abençoado, você já é, você vai sair abençoando. Você vem para ser abençoado? Não, você vai sair abençoando, porque a bênção é você. Você tem que entender que a bênção é você, a bênção é a pessoa. Mas as pessoas não sabem, então ele fica buscando e querendo, e ele está dizendo, ele diz para Abraão, tu serás uma bênção. Então você vai ser bênção, a bênção é você. Então, para eu estar desfrutando da bênção, eu tenho que entender que eu sou a bênção. Mas eu estou dando pista. Será que eu estou sendo resposta para alguém? Será que eu sou resposta de oração de alguém? Será que eu sou resposta de oração para alguma pessoa? Será que eu estou sendo resposta para essa geração? Será que eu sou resposta para você que está aí assistindo? Será que eu sou resposta para as pessoas? Eu sou resposta para a cidade? Será que eu sou uma resposta para a família? Será que eu sou resposta? Então, se eu sou, eu estou me enquadrando. Para ser bênção, eu separei alguns itens para você identificar se você é realmente essa bênção e vive ela. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Olha aqui, abençoarei. 8º, para saber se você é bênção. 8º, quem tem a bênção é a bênção e é o caminho da bênção do Pai. Quem tem a bênção, ele é a bênção. E isso faz dele o caminho para a bênção do Pai. Porque quem está abençoando aqui é o Pai. Não é Abraão que está abençoando, é o Pai. O Pai está dizendo, ó, quem te abençoar, eu abençoarei. Então Abraão é o caminho para que o outro seja abençoado. Então eu preciso compreender isso, que Abraão foi colocado como ele sendo a bênção. E ele diz, quem te abençoar, eu abençoarei. Então eu venho para Cristo, então será que eu estou sendo esse caminho? Alguém olha para mim e me abençoa,
Porque ele vê em mim uma bênção. Então olha para Abraão. Abraão ele é uma bênção. Abraão ele é bênção. E aí ele começa a favorecer Abraão. Quando ele começa a abençoar Abraão, o pai olha e fala: deixa eu te abençoar. O detalhe é, será que eu chamo a atenção das pessoas para que elas me abençoem, porque elas veem em mim bênção? Vê que eu sou bênção. Você é bênção na vida das pessoas a ponto delas abençoarem você? Se assim for, essas pessoas que te abençoam são abençoadas. É uma bênção por tabela. Então o pai abençoa quem abençoa Abraão. E eu vou dar aqui um alerta para você: cuidado para não amaldiçoar um abençoado. Porque ele diz aqui: abençoarei os que te abençoarem. Só que ele diz mais: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então tem que tomar cuidado para não querer amaldiçoar quem ele abençoou. Balaão entendeu isso. A Balaão, um profeta que foi comprado, né, se vendeu. Na hora de amaldiçoar, ele não conseguia, e ele vai falar para Balaque, falar para o rei, falou: não tem condição, não tem como eu amaldiçoar um povo a quem ele abençoou. Ele foi inteligente, porque se ele amaldiçoa, ele é amaldiçoado. Agora, eu preciso compreender que para eu ser bênção, eu tenho que chamar a atenção a esse ponto, das pessoas olharem para mim e ter prazer em me abençoar. Porque quando fizer isso com você, você está dando motivo para que ela olhe em você uma bênção e te abençoe. Nisso, ela é abençoada pelo Pai. Mas se eu não sou essa bênção, não ando debaixo dessa bênção, não expresso isso, as pessoas têm raiva de mim. As pessoas começam a me amaldiçoar, e aí elas são amaldiçoadas. Então eu preciso o inverso, eu preciso ser bênção na vida das pessoas. Para quê? Para que o Pai abençoe as pessoas que olham para mim e vê que eu sou bênção. Então, para andar debaixo da bênção, eu preciso tudo isso. Tudo isso. E Satanás conhece esse princípio, viu? O diabo conhece esse princípio. O crente não conhece, mas o diabo conhece. Ele conhece muito bem esse princípio. E parece que tem um esporte. Tem um esporte nacional aí no Brasil que é o futebol, né? O futebol é conhecido como o esporte nacional. Mas o esporte nacional da igreja brasileira é fofoca. Parece que falar, amaldiçoar o irmão, falar do outro, porque é o esporte nacional dele. E aí, ele, instigado pelas trevas, fica falando mal um do outro, e aí ele é amaldiçoado, e ele não sabe por que as coisas não estão dando certo. Eu faço, eu estou tão bem, mas não dá certo, só fala mal de liderança, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal o tempo todo. E ele sabe disso, e ele provoca para que assim seja. Sendo assim, ele é amaldiçoado, porque ele cai nesse... Isso aqui é tudo que eu estou te falando, são princípios. E isso parece inofensivo, mas não é. Fala assim comigo, ó: falar nunca foi inofensivo. Falar não é inofensivo. Quando você fala, você gera. Então, quando eu falo, eu posso gerar bênção ou maldição, depende do que falo, de quem falo, como falo. Então, eu preciso cuidar das palavras. Há um texto em Mateus 12:37 que Cristo diz assim, ó: pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Ele não está falando da condenação eterna, ele está falando da bênção mesmo. É da bênção mesmo. Eu preciso cuidar com o que falo, porque eu quero ser abençoado, então abençoa. Mas pastor, tem tanta gente por aí que está no púlpito, pessoas que eu sei tanta coisa, tanta podridão. Pois é, você sabe, guarda para você, fica de boa. Ora, apresenta, vai vertical, fala com ele. Apresenta para ele, não fica difamando, porque você não sabe o que está acontecendo de fato. Então não entre nessa ladainha, não entre nessa armadilha. Satanás conhece esse princípio e vai provocar a sua língua, para que você fale do outro, praticando lachon hará e ficando leproso, como Miriam fez. Miriam, ela sugeriu, ela pensou em falar e foi falando pouquinhas coisas com Arão de Moisés, falando do próprio irmão. Ela ficou leprosa. O Senhor ouviu. Então eu preciso cuidar dessa área da minha vida. Nenhum fofoqueiro prospera. Guarda isso, você está escrevendo isso? Pode escrever. Me mostra um fofoqueiro rico. Não tem. Nenhum fofoqueiro prospera. Tem uns aí que vivem disso aí. São ricos, sim. Mas e a vida espiritual, como está? Se ele fosse realmente próspero espiritualmente, ele não fazia o que ele faz. Crente gosta de revista de fofoca, por exemplo. Ele está alimentando o fofoqueiro. Ele sabe que ele compactua com a fofoca. Ele fica compactuando com a fofoca. Tem um texto de Apocalipse, eu não vou ler agora, que diz assim, que os mentirosos não herdarão o reino.
nem os mentirosos e nem os que amam a mentira. Ou seja, eu não minto, mas eu gosto de ouvir a mentira. Pronto, não tem reino para ele. A fofoca é igual. Então eu preciso entender, eu vou te provar na palavra isso, que ele odeia mais. Olha como que isso é grave, irmão, você de casa, olha a gravidade. A gravidade. O nosso Pai Celeste, ele odeia mais o fofoqueiro do que um assassino. Eu vou te mostrar isso na palavra. Provérbios capítulo 6, verso 16, diz assim: há 6 atitudes que o Senhor odeia. Odeia mesmo, não tem nada parafraseado, não tem tradução, não, ele odeia. Ele tem coisa que Deus odeia. Ele é amor, mas tem coisa que ele odeia. Ele amou Jacó e odiou Esaú. Ele odeia, tem coisa que ele odeia. Não tente amar o que ele odeia. Não tente amar o que ele odeia. Você quer andar na bênção, não fica amando o que ele odeia. E ele diz aqui: há 6 atitudes que o Senhor odeia, e 7 atitudes que ele detesta, ele abomina. Olhos arrogantes, o que é isso? Soberba. Ele odeia o soberbo e a soberba. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente, 3. Para um pouco, olha para mim, mãos que derramam sangue inocente. Ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui é polêmico, eu não vou entrar nesse assunto, mas para você compreender, mãos que derramam sangue inocente. Ele não está falando que se você estiver na sua casa, alguém entra para poder estuprar a tua família, roubar você, e você se defender o teu território, e por uma legítima defesa você matar alguém, você não está assassinando. Quando ele diz lá nos 10 mandamentos, que todo mundo conhece, não matarás, o mandamento é não assassinarás. Por isso que ele está dizendo aqui, mãos que derramam sangue, ao detalhe, inocente. Inocente, não se derrama sangue inocente. Ele odeia quem faz isso. Mas outro dia a gente entra miúde nisso aqui. 18, coração que maquina planos perversos. Ele está dormindo e pensando como é que ele vai trair, pensando como que ele vai enrolar, pensando como que ele vai armar. Ele fica maquinando maldade no coração. Tudo isso ele odeia. Pés que se apressam para fazer o mal, tem pressa. Ele não quer, vai derrubar alguém, quer derrubar logo. Testemunha falsa, 6. Que espalha difamações, isso aqui é 6. E 7, aquele que provoca contenda entre irmãos. Você percebe? Ele odeia quem provoca contenda. Ele odeia o fofoqueiro. Ele odeia a fofoca e o fofoqueiro. Não é só fofoca, o fofoqueiro. Então ele não suporta isso, ele não gosta disso. É ele que está dizendo. Então eu preciso tomar cuidado com relação a isso. Se eu quero andar na bênção, eu preciso vigiar o que falo, com quem falo, quando falo e o que eu vou falar, de quem eu vou falar, como eu vou falar. Eu preciso cuidar, vigiar. Gênesis capítulo 17, verso 16. A bênção aí. E eu abençoarei, e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade eu a abençoarei, e dela procederão muitas nações e grandes reis. Quem tem a bênção, o assunto aqui é descendência. Quem tem a bênção terá filhos maiores do que você. Quem tem bênção tem filhos maiores do que você. Eu vou explicar isso daqui. Quem tem bênção, para a pessoa dizer assim, eu dei a vida a Cristo e eu estou na bênção. Pois é, os filhos têm que ser bênção maior. Eles têm que ter bênçãos maiores, muito maiores, porque é o que o texto diz, abençoarei, e também por intermédio dela te darei um filho, em verdade eu abençoarei, e dela procederão muitas nações, e grandes, grandes reis. Você já percebeu que família que não está na bênção, ela vai do melhor para o pior? O pai monta um império, o pai abre empresa, o pai batalha, levanta de madrugada, ele é trabalhador, ele se esforça, ele deixa ali uma herança e os filhos torram tudo, acaba com tudo. Cachaça, bebida, droga, destrói tudo. Quem não tem a bênção, ele vai do melhor para o pior. Quem não tem a bênção é assim. Mas ele está dizendo que quem tem a bênção é o oposto. Família que tem a bênção vai do melhor para o melhor ainda, vai para a excelência.
Porque a tendência de quem tem a bênção é que seus filhos sejam melhores que você, sejam maiores que você. Isso é normal. Você sabia que Isaac prosperou muito mais que Abraão? Pesquisa. Você vai ver que Isaac prosperou mais, porque Abraão, que é a bênção e tem a bênção, o filho prospera mais que ele. Isso é normal. Jacó, então, Jacó chega a ter 12 filhos, prospera ainda mais. Por quê? Porque esse é o princípio de quem está na bênção. Os filhos são maiores, são melhores, têm mais dons, mais dotes, mais aptidão, eles fluem mais. Essa é a regra natural de quem tem a bênção. Então aqui são pistas de quem tem a bênção. Descendência. Gênesis 24:1. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia. O que havia? O quê? Então escreve aí. 10º, tempo. Quem tem a bênção, quanto mais passar o tempo, mais será revelada a bênção como um todo. Como um todo. Porque em tudo terá sido abençoado. Olha, volta para o texto, depois você volta aí, mas volta para o texto primeiro, 24:1. Abraão era então um homem velho, já era idoso, diz o texto, avançado em dias, então ele já está velho, mas diz aqui, o Senhor em quase tudo, em algumas coisas, tudo, guarda essa palavra, em tudo, na medida que o tempo vai passando, você vai sendo abençoado em tudo o havia abençoado. Então, aqui está ligado quem tem a bênção, o tempo. O tempo é o 10º item. O tempo, quem tem a bênção, quanto mais passar o tempo, mais vai ser revelada a bênção. Como um todo, porque em tudo terá sido abençoado. Marcou aí? Mais um texto. Eu estou falando de pistas para saber quem anda na bênção. Se você está assim ou não. 24:35. O Senhor cumulou meu Senhor de bênçãos, e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. 11º sinal de quem está na bênção: riquezas. Quem tem a bênção se enriquecerá. Quem tem a bênção se enriquecerá. E não é apenas dinheiro o assunto. O leque da riqueza é completo. Dias, descanso, saúde, dinheiro, família próspera, filhos ao redor da mesa. A bênção ela é completa. Ele enriquecerá quem tem porque é a palavra que está dizendo. É a palavra que diz. Então quem é salvo e anda na bênção, ele vai vivendo isso. 11º, riquezas. Gênesis 26:12. Olha ele aqui. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo. Porque o Senhor fez o que com ele? Uma pessoa abençoada colhe 100 vezes mais. Colhe 100 vezes mais. Então escreve 12º ponto para saber se você é bênção ou não. Se você está na bênção ou não. Cêntuplo. Quem tem a bênção colhe de forma sobrenatural. Se você plantar, se você compra um carro, aí você negocia, vende e compra 2. Ou se você planta 100 sacos de trigo e você colher 200, você faturou quanto? 100%. É uma bênção natural, é uma multiplicação meio que natural. É natural. Mas quem tem a bênção, a multiplicação aqui é 100 vezes mais. Ele plantou um saco de sementes e diz aqui que ele colheu 100 vezes mais. Um saco ele colheu 100 vezes mais. É cêntuplo, é 100 vezes mais. Não sei se isso vai dar 10.000%, mas dá muito. Dá muita coisa, porque é uma multiplicação sobrenatural. Vai além da expectativa. Vai além da expectativa. Aquele que está debaixo da bênção, ele tem na sua semeadura,
ele tem 100 vezes mais de colheita. 100 vezes mais. Eu não sei o que é que você tem semeado. Eu espero que você escolha uma boa terra. Eu espero que você escolha uma terra fértil, dentro do contexto de reino, que você lance a semente de fato numa boa terra, e eu profetizo que você vai semear e você vai colher 100 vezes mais. É colheita sobrenatural na tua vida. O nosso Pai é generoso, é justo, é fiel, é 100 vezes mais daquilo que você planta. Assim foi a bênção, porque Isaac carregava a bênção com ele. Isaac, ele era portador. Quem não tem a bênção, ele pode colher de forma normal, mas quem tem bênção, a colheita é sobrenatural. Nem você consegue explicar como é que a terra te dá tanto. Nem você vai conseguir explicar. Se você sentar com uma caneta e um lápis, você não consegue fazer conta, explicar como é que você está prosperando. Você não sabe, porque é sobrenatural, é o Pai que dá. Quem está com a bênção, quem anda debaixo da bênção, é salvo e está debaixo da bênção, ele prospera 100 vezes mais, a ponto dele não conseguir fazer conta. É igual quem não está na bênção. Não importa que ele ganhe, ele pode ganhar fortuna, nada dá certo, as coisas não andam. Não importa que ele pegue uma caneta ou um lápis, ele também não consegue esboçar e calcular para onde foi tudo que ele tinha. Parece um ralo, porque ele não está na bênção. Então não adianta eu ter, eu preciso ter com a bênção. Tendo com a bênção, plantando com a bênção, a colheita é sobrenatural. Gênesis 26, 24, aguenta aí. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e prometeu. Aqui já é o filho, aqui é o filho de Isaac, aqui já é Jacó. Eu sou o Deus de teu pai, Abraão, e nada temas, pois eu estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade, e em consideração ao meu servo Abraão. Veja, em consideração ao meu servo Abraão. Pega isso aqui, ó. 13º, filhos abençoados. Quem tem a bênção, os filhos serão abençoados por tua causa. Veja que ele está abençoando os filhos e está dizendo, eu estou abençoando. Ele cata os filhos. Ele falou, estou te abençoando por causa do teu pai. Quem tem a bênção vai ter os filhos abençoados. Eles vão pegar teu filho. Você que está aí, talvez tem teu filho nas drogas, tem teu filho perdido, e você está caminhando firme. Escuta aqui, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai catar teu filho, vai pegar ele de qualquer maneira e vai trazer e vai dizer para ele, olha, por causa do teu pai, aqui está você aos meus pés. Ele vai fazer isso. Por causa do pai, ele alcança os filhos. Quem tem a bênção tem os filhos alcançados. Quem está na bênção, os filhos são pegos por ele, porque ele está dizendo, ele diz assim, ó, eu estou abençoando você, olha o final do texto, em consideração a Abraão. Isso ele falou também para Salomão. Salomão, por causa de Davi, meu servo, eu te abençoo. Então ele faz sempre isso. Então se você for bênção, os teus filhos vão receber isso de tabela. Se você for bênção, ele pega teus filhos por isso. Não interessa onde eles estejam, ele vai abençoá-los. Amém? Está acabando, está acabando. São só 40 itens. Brincadeira, é pouquinho. Está acabando, está acabando. Está acabando, é pista. São pistas, apenas para identificar se você está caminhando na bênção, ou se deseja. Gênesis 30, 27. Então Labão solicitou, se encontrei graça a teus olhos, Labão está falando com Jacó. Se eu encontrei graça a teus olhos, peço-te que fiques em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. 14ª pista. Se você vive isso, ó, encontra graça aos olhos de outro. Quem tem a bênção, tem a sua presença desejada. O patrão vai falar, não sai daqui porque depois que você entrou na firma, começou tudo a dar certo para mim. Não sai desse lugar porque depois que você entrou na minha vida, fica porque tudo está dando certo para mim. É isso que Labão está falando para Jacó. Falou, eu vejo por teu intermédio, eu descobri que o Senhor me abençoou por tua causa. Então o teu patrão ou o teu cliente fala assim, olha, depois que eu passei a negociar e a comprar de você, as coisas estão bem para mim, porque a bênção em você respinga. Está respingando em outro.
Você é tão bênção, com medida tão transbordante, que respinga em outros. Levanta a tua mão. Você é uma bênção tão grande que a bênção que está em você vai respingar em outros. E aonde você estiver, vão dizer para você assim: fica aqui comigo, porque eu descobri que por tua causa minha vida mudou. Por tua causa eu estou sendo abençoado. Por tua causa as coisas estão dando certo para mim. Por tua causa eu estou prosperando. Por tua causa, você é a razão da bênção na minha vida. Amém? É isso. Então vai encontrar graça. Quem tem a bênção encontra graça aos olhos de outro. Tem um texto, eu vou ler aqui, abre lá, vai lá você lá em Números, já que a gente está terminando aqui, vai para Números, Gênesis, vai lá no comecinho, Gênesis, Êxodo, aí você vai passar para Levítico e Números, é o quarto livro, você vai lá para Números, esse aqui é bom você ler comigo, é a famosa bênção de Arão. O próprio Altíssimo vai ensinar o sacerdote como que ele abençoa. Olha que coisa. Números capítulo 6, o verso é o 22. A tua vida vai mudar, ela vai ser alterada. Você vai passar por um processo de mudança muito grande. Talvez você vai passar por alguns confrontos, por algumas situações na palavra, mas a tua vida vai mudar drasticamente para a melhor. Pastor, mas minha vida já está bem, eu estou me enquadrando. Pois é, vai ficar melhor ainda. Está ruim, vai ficar ótima. Está ótima, vai para a excelência. Mas não vai ficar a mesma coisa. Números capítulo 6, verso 22. Número 6, o versículo é o 22. Todo mundo achou? Você de casa achou? Leia comigo assim, ó. Então, o Senhor disse a Moisés. Então ele chama o profeta, chama o líder, ele sempre vai falar com a liderança. Ele não fala ele fala com Moisés. Moisés é a cabeça sobre Arão. Ele chama Moisés, fala: vem cá, Moisés, tem um recado para Arão. E ele diz assim: então o Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel. Direis a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu os abençoarei. Quando é que o Altíssimo abençoa? Quando o sacerdote libera a bênção. Só que ele ensina o sacerdote como que é para abençoar. Mas olha a chave no verso 26. A chave está aqui, ó. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Diga shalom. Então ele vai estar liberando shalom. A palavra original é shalom. E shalom, ele vai ter esse significado. Quem tem a bênção tem shalom. Quem tem a bênção tem shalom. Ele tem essa paz, esse shalom. Shalom significa paz, prosperidade, saúde e felicidade. Shalom significa, na sua base, na sua raiz, essas quatro coisas. Repete comigo: paz, prosperidade, saúde, felicidade. Esses quatro elementos estão na palavra shalom. Então, quando ele está dizendo: ministra sobre eles o shalom, e lhe conceda shalom, lhe conceda paz. Por que ele tem quatro lados? Paz, prosperidade, saúde e felicidade. Por quê? Porque a bênção, quando te pega, é dos quatro lados: norte, sul, leste e oeste. A bênção te pega norte, sul, leste e oeste. Ele te cerca de bênção. E quando eu digo para alguém shalom, eu estou dizendo que a paz, a prosperidade, a saúde, a felicidade te pegue. Eu estou liberando shalom sobre você.
Então eu estou liberando shalom, é essa paz. Ele está dizendo para o sacerdote, libere shalom, diga para eles assim. E ele vai fazer a liberação, né? Fala para Arão e para seus filhos e diz para eles, quando eles for falar com o povo de Israel, diz assim, ó, assim abençoarei os filhos de Israel. Você vai dizer para eles o quê? Qual era a liberação de Arão? Ele só dizia assim, ó, Iavé, o Eterno te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti, te agracie, que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda shalom, te conceda paz. Ou seja, ele está dizendo, vai fazer isso. A maioria das pessoas ligam, presta atenção nisso, ligam riqueza à bênção. Ligam riqueza à bênção. Só que tem muita gente que está aí por aí rica e não tem a bênção. Porque ele tem dinheiro, é rico, mas não tem paz. Ele não é próspero. Ele não tem saúde. Ele não tem felicidade, ele só tem dinheiro. Então ele tem dinheiro, mas não tem a bênção. Shalom é para que ele tenha isso e desfrute nessa paz, nesse shalom. Então não adianta eu ter e não ter como desfrutar, porque não tem saúde. Tem, mas não tem como desfrutar, porque não tem paz, não dorme, vive com insônia, deprimido, rico e deprimido. Quer pular do prédio com todo o dinheiro que tem. Então não adianta eu ter se eu não tenho shalom. E ele vai falar para que ensine o sacerdote, quando liberar, libera shalom sobre o povo. Por isso que o apóstolo Vanelli nos cumprimenta só shalom, shalom. Quem tem contato com ele. É por isso. Então, shalom, quem tem a bênção tem shalom. Então, se a pessoa tiver shalom. Eu dei para você 15 itens para saber se você está andando de fato na bênção. Se você está com ela. Mas, como que eu vou destravar essa bênção sobre mim caso eu não a tenha? Que jeito que eu vou destravar a bênção sobre mim? Isso seria para o futuro, mas eu vou dar só uma pequenina chave para você hoje. Como que eu vou conseguir destravar a bênção sobre mim? Esse texto de Gênesis, abre lá Gênesis 12, vai para lá. Vou passar uma chave para você. Abraão tem um chamado aqui. Eu vou te passar uma chave que você não vai esquecer, porque como que eu destravo? Tem alguns itens para que todas essas bênçãos que eu te falei estejam caminhando contigo, que já está salvo. Mas a primeira delas vai ser essa. Mas tem outras que virão, só essa é o início, esse é o pontapé inicial. Veja aqui Gênesis 12, verso 1. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Você percebe que ele diz aqui, ó, está no futuro, abençoarei. Verso 3, ó. Verso 2, ó, abençoarei, engrandecerei, serás. No 3, abençoarei, amaldiçoarei. Está tudo no futuro. Vai tudo no futuro. Por teu intermédio abençoarei. Está tudo no futuro. Por que ele já não abençoou Abraão já? Por que ele já não faz isso agora com Abraão? Porque Abraão, presta atenção nisso, ele não é abençoado quando a palavra é liberada para ele. Ele não consegue desfrutar da bênção. Tem muito crente que teve palavra liberada e ele não vê nada acontecer. Quantas promessas você já recebeu e você não vê nada acontecer? Quantas promessas você que está aí em casa me vendo, sentado aí assistindo, recebe promessa, recebe palavra e parece que aquilo caiu ao vento. E nada acontece. Com Abraão foi assim, ele recebeu uma mega palavra e nada acontecia. Nada ocorria, nada fluía, embora ele receba uma palavra de bênção. Mas por que o Altíssimo não o abençoa já? A primeira coisa que vai dizer para ele é sai. Falou, sai daí. Você tem que sair. Sai. E Abraão, ele não é abençoado quando ele recebe a palavra. Porque quando ele recebe a palavra, se você prestar atenção, ele está recebendo um conselho. Ele recebe a palavra, mas em timbre de conselho. Fala, ó, farei isso, farei aquilo, mas, ó, sai. Sai da casa do teu pai, você tem que sair. Por que ele diz para Abraão tem que sair?
Porque Abraão está debaixo, isso aqui é sério, irmão, é muito sério. Ele está debaixo do sacerdócio do seu pai. E ele fala, você tem que sair debaixo do sacerdócio do teu pai. O teu pai é um sacerdote pagão. O pai de Abraão era um sacerdote pagão. Ele construía imagem, ele vendia imagem, ele era idólatra, ele fazia tudo errado, ele era um sacerdote pagão. Não tem como. E ele vai dizer para Abraão, sai, você precisa sair de debaixo do sacerdócio pagão, você tem que sair disso. Sai da tua casa, sai desse sacerdócio, não deixa ele ministrar sobre você, sai, porque eu vou fazer tudo isso, mas você primeiro tem que sair desse sacerdócio pagão. Tem que sair, você sai. E aí ele sai, mas ele não está vivendo a bênção. Ele só tem uma ordem, que é para sair. Ele será, se sair, será. E Abraão, ele reluta, ele demora. Ele fica lá e demora. Ele fica enrolando, ele não vai. Aí Deus mata o pai dele, aí ele vai. Terá morre, ele vai. Quando o pai dele morre, ele vai. Tem pessoas que ficam relutando, ele quer receber, mas não quer sair debaixo de um peso pagão. Ele não quer sair debaixo de um manto pagão, de um manto de trevas sobre ele, de uma paternidade corrompida sobre ele. E ele fica ali, Abraão ficou assim. Aí Terá, que é o pai dele, morre, e aí Abraão agora pega e sai. Agora ele vai sair. E aí você vai ver o que vai acontecer. Você já está no capítulo 12, vai para o capítulo 14. Vira a página, vai para o capítulo 14, você vai ver quando é que Abraão de fato vai viver, vai desfrutar da bênção. Vai chegar um momento que ele vai desfrutar da bênção total. Porque foi liberado sobre ele, mas ele não consegue viver bênção. Nada dá certo ainda para ele. Só tem uma palavra de conselho que era sair, agora demorou, aí o pai morre, ele sai. Agora que ele vai sair do sacerdócio pagão e vai. Olha o capítulo 14, e você vai ver que Abraão, ele havia lutado uma guerra, ganhado ali uma batalha. Abraão já saiu dali dessa batalha vitorioso. Olha o verso 17 do capítulo 14. Veja a chave. O que eu faço para destravar a bênção sobre mim? É a primeira coisa, irmão. Se você não fizer isso aqui, você pode esquecer. Pode ter palavra, promessa, profecia, profetada, até o que for. Não vai funcionar. Não funciona. Capítulo 14, verso 17. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e o quê? Ele é o quê? Além de rei. Diga, sacerdote. Bem alto, sacerdote. De quem que é sacerdote? Do Deus Altíssimo. Trouxe o que para ele? Pão e vinho. Agora veja aqui que interessante, ó. E abençoou Abraão. Abraão tinha um conselho, Abraão tinha uma palavra, ele tinha uma ordenança para sair do seu sacerdócio pagão, debaixo do governo do seu pai pagão, que era um sacerdote pagão. Fala, sai daí, senão não tem como. Eu vou usar um sacerdote para te abençoar. E manda ele sair. Quando ele sai, ele se encontra com Melquisedeque, que é rei e sacerdote. Quando ele encontra com Melquisedeque, veja que interessante, ó. Ele abençoou Abrão. E ele disse assim, ó: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Agora ele entrega o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Abrão estava muito rico, ele pegou riqueza do Egito, pegou riqueza da guerra, já saiu rico da terra de Arã. Ele foi caminhando com riqueza. Você vê, ele era rico, mas não tinha bênção manifestada. Muita gente até está rico, mas não tem a bênção que foi prometida, manifestada. Quando ele se encontra com um sacerdote que não é pagão, porque é sacerdote do Deus Altíssimo, esse sacerdote prepara para ele o quê? Pão e vinho.
prepara pão e prepara vinho. E dá para ele pão e vinho. Ele vê aquele sacerdote, agora ele pega todo o dízimo que ele tem e entrega para o sacerdote. E ele vai entregar, e agora o sacerdote havia liberado sobre ele. O abençoou, o texto é bem claro. Abençoou, e abençoou Abrão. Agora ele abençoou Abrão. Agora Abrão, a partir daqui, de fato, agora ele anda na bênção. Então é impossível uma pessoa desfrutar da bênção se não tiver um sacerdote. Sem sacerdócio, não há bênção liberada sobre a vida da pessoa, mesmo que ela seja alguém que se converteu, alguém que ama a Deus, alguém que ama a palavra, mas ele não tem um sacerdote sobre ele, ele não quer se submeter a ninguém, ele não será abençoado. E nem será bênção, apenas é salvo. Tem muito salvo que não vive a bênção, porque ele não aceita o sacerdócio. Sabe que Melquisedeque foi caminhando toda a linhagem, chega até Cristo, de Cristo chega a nós. E ele levanta homens na terra como sacerdotes hoje. Quem são hoje os sacerdotes? Passa por toda a história bíblica, toda ela, e vai chegando nos 5 ministérios. Então é preciso se submeter a esse sacerdócio, na linhagem de Melquisedeque. Quando eu dou de encontro, a bênção é desbloqueada. Olha o detalhe, Abraão estava na guerra. Você leu comigo que ele estava na guerra? Ele ganhou guerra. Enquanto ele está na guerra, Melquisedeque está preparando o quê? Pão e vinho. Está preparando o suco de uva para ele, está preparando o pão. Enquanto você está lá na sua labuta, você está lá lutando, está trabalhando, eu estou preparando o que para você? O que eu estou preparando? Pão. Estou preparando pão. Eu estou liberando palavra, estou preparando comida. Está dando algo para ele. Ele está entregando, ele entrega primeiro para Abraão. Então amanhã é um dia propício, porque amanhã é ceia, é a tipologia. É um bom dia de você dizimar, é amanhã, porque amanhã é ceia. Então você vai e entrega para ele, para o sacerdote, que no caso, quando ele quer, ele não recebe da tua mão, ele recebe da mão do sacerdote. Ele não abençoa Abraão direto, ele abençoa Abraão por um sacerdote. Esse princípio não mudou. Por mais que haja relutância, por mais que as pessoas estão rebeldes e acham que pode andar sozinho fazendo o que bem entende, que não tem pastor, que não tem sacerdote, você que está aí desviado, talvez desgarrado, busca um ministério, você precisa de um sacerdote, senão nada vai acontecer na tua vida. Nada, mesmo que tenha promessa, nada acontece. E tem mais, se você não gosta do que eu estou falando, você pode sair daí, porque é melhor que você saia do que falar mal de mim, como foi na palavra. Amém? Porque não se pode, é a palavra. Então eu preciso compreender que eu preciso de um sacerdote que libere a minha vida, que abençoe, bota a mão na minha cabeça e abençoa, e libera a minha vida. E ele vai fazer isso. Então, louvado seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Abre Hebreus capítulo 7 para a gente terminar essa parte. Então o que eu faço? A primeira coisa que eu faço para destravar a bênção, eu preciso me submeter a um ministério. Eu preciso de um sacerdócio. Eu preciso de um sacerdócio sobre mim. Eu preciso ter um sacerdote sobre a minha vida. Senão vai arrastar e não sai daquilo. Mesmo tendo palavra, mesmo tendo liberações, não consegue. Eu preciso ter um sacerdote. O capítulo 7 de Hebreus só fala de Melquisedeque. Mas eu vou ler um pequeno pedaço aqui. Uma pequenina parte de Hebreus, no capítulo 7. Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. Achou aí? Pode ver que o cabeçalho vai dizer o sacerdócio de Melquisedeque. Ele vai voltar nesse assunto. E ele vai dizer algo aqui, ó. Olha que interessante. Diz assim o texto, ó. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava, depois de haver derrotado os reis, e o abençoou. Ué, Deus não abençoou Abraão? Não. Deus não abençoou Abraão. Ele liberou uma palavra, da qual para liberar essa bênção precisava de um sacerdote. Esse princípio não mudou.
Não mudou, você precisa de um pastor, você precisa de um apóstolo, precisa de um profeta, você precisa de evangelista, você precisa de mestre, você precisa dos ministérios sobre. Eu tenho o meu pastor, tenho minha profeta. Diz o texto aqui, ó, verso 2: para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome, que quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz, ou seja, Shalom. Olha o Shalom aqui. Abraão vai entrar em Shalom agora. Paz, prosperidade, saúde, riqueza, felicidade, vai entrar agora. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre, perpetuamente, é perpetuamente esse sacerdócio. Verso 4: considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio, têm o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Contudo, olha aqui o detalhe, contudo, este homem que não pertencia à genealogia de Levi, porque ele era de Judá, recebeu os dízimos de Abraão, dele virá Judá, ok? Judá vem depois. E abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Até aqui. Então você está percebendo que Abraão é inferior a Melquisedeque. Abraão, ele é o cara, talvez o cara mais rico da terra no seu tempo. Mas ele não desfruta da bênção, ele não é bênção. Ele só consegue realmente destravar a bênção sobre ele quando ele encontra com Melquisedeque. E ele vai receber primeiro de Melquisedeque pão e vinho. Aí ele vai receber a bênção do sacerdócio de Melquisedeque. E aí ele entrega o dízimo. Entenda uma coisa, entregar dízimo é aliança. Eu pertencia ao outro lado. Eu pertencia às trevas, eu servi no ocultismo. Quando você paga um pai de santo, você está fazendo um pacto de dinheiro. Nós vamos quebrar essas alianças mais para frente. Vamos arrebentar tudo isso, quem já fez isso. Vamos quebrar tudo isso daí. Mesmo que você está salvo, isso são maldições, são coisas, são cobranças. São coisas que perturbam. Ele acha que pode fazer as coisas e vai vindo. E fica perturbando. Eu pagava todo o dinheiro que eu dava. Isso eu dava nas trevas, eu fazia um pacto. Toda vez que você dá dinheiro num altar, seja esse altar de sacrifício ímpio, pagão, das trevas, satanista, não importa de onde seja, você deu algo, você compactuou, você sela com aquilo que você dá. Abraão, quando recebe a bênção do sacerdócio Melquisedeque, ele sela o pacto, ele pega e dá o dízimo de tudo e sela com ele a bênção. Então eu preciso entender que eu tenho que ter cuidado o que eu pago. O que eu dou, para quem eu dou, como eu dou. Quando eu servia lá, eu fazia isso. Então era natural fazer isso. Deixa eu te falar uma outra coisa que eu vivia isso naturalmente. Toda vez, até hoje é assim, toda vez, se você for no benzedor da esquina, você não vai de mão vazia, você vai no benzedor da esquina, tem que levar para ele um feijão, tem que levar para ele um dinheiro, tem que levar para ele uma oferta, porque faz pacto. Toda vez é assim, eu nunca fui de mão vazia consultar, na época, as pessoas que eu servia. Nunca. Por quê? Porque isso é pacto. Então eles me servem com aquilo que eu quero de resposta e eu pago de alguma maneira. Aí eles falam assim, não, qualquer coisa, tá bom. Tem que levar alguma coisa. De onde que as trevas aprenderam isso? Da palavra. Isso é princípio. Isso é princípio. Toda vez que eu venho no altar e eu entrego o meu dinheiro, eu estou dando ouro para ele, porque eu quero a bênção dele. Eu estou selando um pacto com ele. Então, aí o sacerdócio me libera, me abençoa. Melquisedeque só abençoou Abraão, e Abraão, a partir daqui, só a partir daqui, Abraão agora vai... Você vai ver para frente, depois que você ler, agora Abraão, agora ele desfruta de fato.
Agora ele é de fato aquela bênção, porque você não será abençoado direto. Para abençoar pessoas, ele usa outras pessoas. E ele diz aqui que o maior abençoa o menor. Por que Melquisedeque é maior que Abraão? Porque ele deu primeiro. Sempre quem dá primeiro é o abençoador. Sempre quem recebe é o abençoado. Abraão deu o dízimo, mas ele deu em segundo lugar. Quem deu primeiro? Melquisedeque, então Melquisedeque é maior. Por que o nosso pai é maior do que todos? Porque ele deu primeiro tudo. Ninguém é maior do que ele, porque ninguém dá mais do que ele, ninguém dá primeiro que ele. Tudo que você dá, só dá porque ele deu, então ele é maior. Ele é maior do que eu. Ele é maior do que todos nós. Eu vou dar a vida a ele, ele já deu para mim. Eu vou dar o dízimo para ele, ele já deu meu salário. Eu vou dar primícia, ele já me deu para eu dar. Eu vou dar meu tempo, eu já tenho o tempo que ele me deu para eu dar. Então nunca eu vou conseguir dar primeiro, porque ele já deu primeiro. Por isso que ninguém é mais poderoso do que ele. O maior é quem dá primeiro. Por isso que diz aqui, é evidente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. O inferior, ele está chamando Abraão de inferior. Por quê? Porque Melquisedeque deu primeiro. Amém? Amém? Isso é só o começo, tá? Eu não entrei na palavra, não entrei ainda no estudo, não entrei nesses desbloqueios. Eu só estou ajudando você a se identificar se você está na bênção ou você só é salvo. Desses 15 itens aqui, se você vive eles ou você quer viver. A primeira coisa, eu preciso de um sacerdócio, eu preciso me submeter. A unção que eu honro, ela me honra. Quando eu reconheço o ungido, ele reconheceu Melquisedeque. Quando ele reconheceu Melquisedeque, a unção de Melquisedeque veio para ele. Por isso que agora ele é sacerdote, agora ele consegue sacrificar, agora ele vai fazer oferta, ele vai matar animal, agora Abraão vai fazer tudo. Por quê? Porque ele reconheceu. Então, quando eu reconheço, a unção da quem eu reconheço me favorece. A unção eu não te dou, é você que tira de mim. As pessoas que queriam ser curadas iam até Cristo, tirava dele a unção. Isso é princípio natural. Então, no sacerdócio, para que eu seja a bênção e viva a bênção, eu preciso, de cara, ter um sacerdote, mas não vai ser só isso, não. A gente vai aprofundar nisso aqui. Eu vou chegar um momento que nós vamos quebrar tudo quanto é aliança passada, qualquer coisa que você vai lembrar que você não quebrou ainda. Eu vou dar só uma pincelada aqui e a gente já vai orar. Porque isso eu vou fazer lá na frente, mas é para você entender. Para você entender. Alguém aqui, não vou constranger ninguém. Se você algum dia assinou um documento, pegou uma caneta lá e assinou um documento assim, eu vou casar, e você que está me vendo, muita gente vai ver, talvez você passou por isso. Você vai no cartório e tem um documento que você assina, dizendo que você não tem dinheiro para pagar o casamento. Ok? Então vai lá e assina, há um documento, falou, eu quero me casar, e está toda a documentação, mas eu não quero pagar esses 400, 500 reais, eu não tenho como pagar, mas eu quero casar. Eles vão te dar um documento, você vai assinar esse documento. Até aqui está tudo bonito. Só que você vai ver uma pessoa que fez isso, ela nunca vai prosperar na vida. Ela acabou de assinar um atestado de pobreza. Tem que quebrar, você tem que se arrepender disso para que você prospere. Vocês entendem como é sério? Ele está assinando com a mão dele um atestado de pobreza. Eu sou pobre, eu não posso pagar o casamento. Se nem pagar o casamento eu posso, você imagina como é que eu vou viver casado. Isso são pactos. Mas eu não andei a vida a Cristo, não estou numa nova aliança. Eu estou, fui salvo, meu espírito está pronto, eu estou me preparando, eu vou para o céu, mas ele está me preparando para viver também na terra, para prosperar desde já. Eu tenho que reinar agora. E eu tenho que quebrar essas alianças, eu tenho que romper. Vamos usar o exemplo do lanche. Você liga ali no lanche e fala assim, me manda um lanche, um cheeseburger, me manda aí um duplo. E o cara manda 3 para você. Fala, eu quero 3. Um para mim, para minha esposa, meu filho. Manda para mim 3. E ele manda. Aí, o teu vizinho, que é muito rico, o teu vizinho é rico. Cara, tem 3 carros na garagem, é empresário, ele olha para você, cai na graça dele, vai lá, aperta, bate palmo na tua casa e fala assim, eu estava aqui em casa, olha, é o seguinte, você é meu vizinho, me deu a vontade, eu vou levar você numa churrascaria, eu não quero que você pague nada, deixa eu fazer isso para você de graça, eu vou te dar de graça, você vai comer o que você quiser, é tudo gratuito, põe gasolina no teu carro, eu quero fazer isso.
E você prontamente pega a esposa e o filho fala, então eu vou, é de graça, eu vou comer picanha, eu vou, então eu vou. Vamos ampliar essa amizade, eu vou. Quando você está saindo na porta, o cara chega com os 3 lanches. Aí você fala assim, mas é que eu vou. Pois é, mas você tem que pagar. Você contratou comigo. Você pediu para mim. O diabo vai fazer o mesmo com os crentes. Eu quero prosperar. Pois é, mas você assinou um atestado de pobreza comigo. Vocês entenderam isso? Vocês vão entender bem a fundo. Isso nós vamos quebrar tudo isso daí. Está salvo, mas tem que romper essas coisas. Essas pobrezas, essas misérias, esses lamentos, essas coisas. Você foi levantado para realmente ser cabeça e não cauda. Isso não é um chavão. Isso é Bíblia. Isso é Deuteronômio 28. Mas em Cristo eu já sou, está tudo disponível para mim. Pois é, mas eu preciso viver isso. Então eu tenho que romper com isso. Romper com isso. E para romper com isso, eu preciso quebrar isso. Eu preciso acabar com isso. Eu preciso me arrepender disso que fiz. Eu já me arrependi de muita coisa. Eu já me arrependi desses dinheiros que eu dava no ocultismo, dava em centro espírita. Eu me arrependi de tudo isso que eu dava para as trevas. Eu me arrependi já de tudo isso aí. Quando eu me arrependo, quando eu lembro, quer dizer, eu não lembro tudo, mas quando eu lembro, outro dia eu estava no banheiro, irmãos, eu vou dar um testemunho. Eu estava no banheiro, eu fui tomar um banho e me veio na memória assim, ó. A gente estava passando um pouco de aperto, porque crente passa aperto, tá? Ele passa apuro. Ele não é derrotado, mas ele passa lutas. Eu estava tomando banho e me veio na memória. É o Espírito Santo que faz isso. Ele me trouxe na memória um pacto desses que eu fiz. Na hora, tomando banho mesmo, estou lá, falei, Senhor, como essa água está me lavando, eu já quero que seja lavada a minha vida com o teu sangue. Porque eu me arrependo disso daí que fiz, e eu quero que tudo isso seja trazido de volta para mim. Porque eu me arrependo do que fiz, eu quebro essa aliança que eu fiz com as trevas, esse contrato está rasgado, está anulado. Irmãos, sinceramente, vamos ser sinceros, no dia seguinte, na mesma, não deu 24 horas, a gente não tinha dinheiro para um lanche. Em 24 horas, veio R$1.200 de oferta. De onde você não sabe, não espera. Na hora bateu, eu falei, é o Espírito. Eu falei, eu preciso passar isso para a igreja. A igreja tem que descobrir, o Espírito Santo está dizendo para a igreja, eu quero dar tudo, eu quero liberar, vocês já têm o sacerdócio, vocês já têm a palavra, vocês têm tudo, então nós vamos romper com tudo isso. E dessa vez, você vai romper de uma vez. Porque ele vai levar uma esposa linda, uma esposa próspera, uma esposa cheirosa, uma esposa abençoada. Não é suada, é abençoada. O que é maldição? É perseguição de espírito. O que é bênção? Perseguição de espírito também. Os anjos vão trazer a bênção atrás de você. Porque a bênção tem que correr atrás de você. Amém? E ela vai correr atrás de você. Vamos ficar de pé? Por hoje está bom, amanhã tem mais. E amanhã tem mesa. Que o Espírito ministre mais ao teu coração. Eu estou te pregando a palavra. Desbloqueando a tua vida. Já desde já. Melquisedeque abençoou Abraão, deu pão e vinho para ele. Eu já te dei pão, o vinho representa o sangue de Cristo, então eu quero liberar sobre a tua vida, e quero que você coloque o teu coração no Senhor, receba o confronto da palavra, entenda pelo teu espírito, pelo Espírito Santo no teu espírito, que o que ele quer é prosperar você do mesmo jeito, que não ficou um casco de animal no Egito, não vai ficar uma unha tua nesse mundo, que não seja dado para a mão do Altíssimo. Você vai para a mesa do Altíssimo, é para lá que você vai, é para Canaã, não vai ficar nada para o diabo, o anticristo não vai desfrutar nem um fio de cabelo teu. Nada do que você tem é para as trevas. Tudo que você tem é para o Altíssimo. Amém? Amém? Feche os olhos. Eu quero orar com você e por você. Aleluia. Ah, Senhor. Ei, Senhor. Maravilhoso o teu nome.
Quero colocar perante ti a igreja, quero pôr diante de ti todos aqueles que estão nos vendo, todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que começaram o processo de libertação, um processo de livramento, um processo de prosperidade e honra dentro do reino, um processo de reinar, de governar a terra onde já pisa. Que nessa noite possa ser desbloqueado, e eu ordeno que nenhuma ave de rapina, nenhum pássaro do inferno vai roubar a semente do coração dos teus filhos. Nenhuma semente do que está sendo lançada será roubada. Nenhuma palavra, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nada será roubado do teu coração. Essa semente, essa palavra, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai prosperar, frutificar, multiplicar, e você será abençoado. Você está num ambiente, num lugar onde tem um anjo da igreja, onde tem sacerdócio, onde tem profeta, onde tem pastor, onde tem pessoas que pela misericórdia foi levantada e escolhida por ele. É ele que escolheu. Na condição, na linhagem de Melquisedeque. Você que caminha aí conosco, você que está entendendo essa palavra, você que está compreendendo essa palavra, eu libero a tua vida em nome de Cristo, que você seja abençoado, que as palavras que foram liberadas sobre ti sejam desbloqueadas agora. Que Satanás tire as patas de tudo que é teu, que ele arranque as patas daquilo que está sendo travado, que tudo aquilo que está sendo amarrado no mundo espiritual seja desbloqueado em teu favor. No teu entendimento, na intenção do teu coração, você já começa a andar de fato na bênção. De fato, sendo bênção, debaixo da bênção, prosperando, rompendo no sobrenatural. Remindo o tempo, remindo as finanças, remindo a saúde. Shalom para você, shalom para você. Paz, prosperidade, saúde e felicidade, shalom para a tua vida, seja ministrado sobre a tua casa, sobre a tua família, não importa o que foi até aqui, o que interessa é o que a partir daqui será, porque a partir daqui será bênção sobre ti, você vai andar na bênção, será bênção, aonde você pisar, de fato pisará um abençoado, uma abençoada, uma pessoa liberada para prosperar já nessa terra. Em nome de Cristo eu te abençoo, eu te libero para que você prospere onde pôr as mãos, eu te libero para que você flua, para que você descubra as grandezas do Altíssimo, para que o plano dele se cumpra na tua vida, para que os conselhos, as palavras, as promessas sejam agora liberadas em teu favor, dentro de um entendimento, dentro de um cumprimento de princípio, dentro disso, como um sacerdote eu libero a tua vida, como um pastor, um anjo da igreja, como alguém que é um ministro do evangelho, levantado pela misericórdia, levantado pela vontade dele, não é minha, eu não queria, mas pela vontade dele aqui estou, então já que estou, seja eu uma chave sobre a tua vida, eu libero sobre a tua vida, eu libero sobre a tua casa, libero sobre tuas finanças, libero sobre a tua saúde, libero sobre a tua empresa, libero sobre o teu salário, libero riqueza sobre ti, libero sobre ti o pão revelado, libero sobre ti o sangue do cordeiro que cobre você e tua casa, libero sobre ti bênção sem medida, seja liberado sobre ti, e bendito seja, louvado seja o Altíssimo, que já fez isso conosco, que assim seja liberado sobre ti, em nome de Cristo. Eu louvo a Cristo, engrandeço a Ele, e glorifico o nome dele por tua causa. Você não é um desterrado, um abandonado, não, você é abençoado, liberado debaixo da promessa, debaixo da palavra, debaixo daquele que nos chamou, que nos prosperou, que nos abençoou. Seja assim liberado sobre ti, e tudo aquilo que estava travado, Satanás não terá força suficiente para manter essas correntes. Elas serão arrebentadas, elas serão quebradas uma a uma. Até o final desse mês você sairá cheio de ouro, livre, pronto para ser abençoador, pronto para ser semeador, pronto para que você possa prosperar outras pessoas, prontos para praticar justiça, prontos para ser um fiel da casa do Altíssimo, prontos para ter prazer na presença do Rei, prontos para respeitar o sacerdócio que ele levanta, prontos para honrá-lo, prontos para andar debaixo da honra do Altíssimo. Assim seja a tua casa, a tua vida, teus filhos, a prosperidade agora começa ela desde já a perseguir você. Que a bênção te persiga e te alcance em nome de Cristo, para a glória de Cristo. E você aqui, você de casa, diga amém. Amém.
Pode dar um aplauso a Ele, aleluia. Recebe isso no teu espírito, recebe no teu espírito. Aleluia, amém. Amanhã tem mais, segunda-feira na escola tem mais, no domingo vai ter mais, por ali vai, o mês todo de junho, a gente vai estar tratando desse assunto. Isso aqui é só o começo, é o primeiro tijolinho, tem toda uma edificação para ser feita. Bem-aventurado é você que pegou essa palavra, que recebeu esse alimento, recebeu esse desbloqueio, porque a partir de hoje a tua vida vai ser mudada para a melhor. Se melhor está, melhor ficará. Amém? Que a bênção seja contigo, que a luz de Cristo ilumine o teu rosto, e para você, shalom. Amém? Amém. Pode abraçar teu irmão, tua irmã, diga para ele, para ela, irmão, shalom, irmão, shalom.